A paz de Deus, irmãos. Vamos iniciar mais um vídeo. Não vai ser muito longo e também não muito curtinho. Vamos falar um pouco da igreja cristã dos apóstolos. Nós sabemos que Jesus chamou 12 apóstolos. Eles eram judeus. Jesus também é judeu. Depois ele chamou o apóstolo Paulo, né? Mas depois que Jesus já tinha ressuscitado, subido aos céus, o apóstolo Paulo, ele era chamado Saulo, né? Então ele apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir de então, o apóstolo Saulo falou: a quem eu persigo? Jesus disse: eu sou Jesus a quem me persegues. E foi trocado o nome de Saulo para Paulo. E Paulo foi um dos apóstolos fundamentais para o crescimento da igreja, aonde ele percorreu muitos lugares. Nós vamos ler um pedacinho bem pequeno, mas para você entender que tantas igrejas que tem aqui no Brasil, mas a história da igreja, ela vai além daquilo que nós aprendemos, muito além. Projetos de Paulo. Vamos ler em Atos dos Apóstolos. Aqui no capítulo 19, no versículo 21, diz assim: projetos de Paulo. Concluídas essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém. Depois de atravessar a Macedônia e a Caia, depois de eu ter estado lá, disse ele, é necessário que veja também Roma. Enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, mas ele mesmo se demorou ainda por algum tempo na Ásia. Por esse tempo ocorreu um grande alvoroço a respeito do Evangelho. Um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Ártemis, dava muito a ganhar aos seus artífices. Convocou juntamente com os demais operários do mesmo ramo e disse: conheceis o lucro que nos resulta desta indústria? Ora, estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, dizendo que não são deuses os ídolos que são feitos por mãos de homens. Então, o homem nasceu para adorar a Deus, o homem e a mulher. Mas se ele não adorar a Deus, se ele não não voltar-se para Deus, assim como Deus criou Adão e Eva, e todos os dias ele ia lá para conversar com Adão e Eva. Mas como eles desobedeceram e pecaram, foram destituídos da presença de Deus. A partir de então, continuou-se a reverência. Só que hoje o homem adora ídolos, adora ideias, adora homens, adora animais, adora sol, adora lua. E o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, o Deus que criou o céu e a terra, ele quer ser único e adorado. Mas então, aqui falando do projeto de Paulo, então vamos falar um pouco das primeiras igrejas que ninguém nunca fala, talvez você nunca ouviu falar, que são as igrejas onde o apóstolo Paulo andou pregando. Ele esteve na Grécia e lá se instituiu as igrejas ortodoxas, que são da linhagem ucraniana, grega, russo. São várias igrejas que foram instituídas. E daí a palavra ortodoxo quer dizer, ortodoxo quer dizer correto, né? E dox quer dizer louvor, louvor correto. Mas em 1054 separou-se as igrejas.
porque tinha igreja que foi fundada em Roma, na Grécia, em todos os lugares, né? E então separou-se a igreja romana, que é a igreja ocidental, ou oriental, separou das ocidentais, né? Então nós sabemos que a Igreja Católica, ela diz que ela é a primeira. Os ortodoxos dizem que eles são os primeiros. Então, o rito de culto, de liturgia da Igreja Católica, Apostólica Romana, ela é parecida com os ortodoxos, né? Por quê? Por causa que eles eram tudo uma só. Só que em 1054, então, eles se desligaram do império, né? Da igreja de Constantinopla, a igreja de Alexandria, Jerusalém, Antioquia. Aí Roma separou de todas elas e tomou um rumo diferente. E fizeram ali um estado forte e foram pelo mundo, constituíram jesuítas, que vem da palavra Jesus, para pregoar. E vieram para o Brasil, chegaram primeiro aqui e foram catequizando os índios, e eles têm o rito de missa, adoração ou veneração às imagens. Já os ortodoxos, eles não têm escultura, né? Mas eles têm os ícones que eles chamam, que são aquelas imagens de Jesus, a história da igreja, eles fazem em pinturas. Muito bonita, a igreja com ouro, é bem parecido. E as vestes, né, dos sacerdotes, ela continua como eram os apóstolos. Então hoje a batina, né, essas roupas, esses ritos, ele vem da tradição judaica. Então nós sabemos que hoje a igreja evangélica, ela aderiu o terno, né, que são uma roupa forense, e ela tem até hoje. Mas a batina, a túnica, ela vem dos judeus, por causa que Jesus usava a túnica, os judeus tinham essa prática. Então essas igrejas ortodoxas e a igreja católica mantêm até hoje como sacerdote. E no Antigo Testamento, os sacerdotes, os judeus usavam essas roupas, usavam os incensos, a forma de adoração do templo. Então é tudo copiado judaicamente falando. Então por isso que um culto evangélico é totalmente diferente das igrejas ortodoxas e da igreja católica, por causa que não são costumes judaicos. E o apóstolo Paulo, ele fundou essas igrejas e passou 100 anos, 200, 300, 400 anos e perdura essas igrejas até hoje. Só que eu nunca vi um fundador de uma igreja que ele vai dizer que a igreja dele não é a verdadeira. Ele sempre vai defender que a dele é a verdadeira. Mas o apóstolo Paulo e os discípulos, eles sempre defenderam que verdadeira é a ideia do evangelho, que a palavra evangelho quer dizer novidade de vida. Então, para vocês que às vezes não sabem nem o significado da palavra evangelho, que quer dizer novidade de vida, ou da palavra católico, que quer dizer universal, católico, apostólico, romano. Qual a diferença da Igreja Católica Apostólica Romana para a ortodoxa? A católica, separando dessas igrejas ali, eles têm como um líder o Papa. E católico quer dizer universal, é pregado no mundo inteiro a mesma liturgia. Apostólica, católica, apostólica, vem dos apóstolos. E romano, porque é governado, centralizado, as ideias e ordens vêm de Roma. Por isso que as pessoas dizem eu sou católico apostólico romano.
Já os ortodoxos, eles fazem um concílio, fazem uma reunião ecumênica. Então, cada igreja, em países diferentes, as igrejas orientais ortodoxas, que são, no lugar dos discípulos e apóstolos, eles instituíram os bispos. Então, de vez em quando, reúne todos os líderes de todos os países da igreja ortodoxa. Cada um com sua cultura um pouquinho diferente, mas a fé é uma só. A ressurreição e a fé em Jesus Cristo. Então, todas as ideias, tudo que tiver que mudar, eles não fazem, não tem um líder sozinho. Então, todas essas igrejas ortodoxas, eles se reúnem e se tiver que tratar alguma coisa, é decidido lá entre todos eles. Então, não é uma pessoa fala e os outros baixam a cabeça. Não é. Então, a diferença é que a Igreja Católica obedece o Papa. E vem a linhagem, os papas, os bispos, etc. E as igrejas ortodoxas, elas são independentes. Elas foram evangelizadas pelos judeus, pelo apóstolo Paulo, que era judeu e também naturalizado romano. Então a gente vê aqui que ele fala dessas igrejas, né, desses projetos, na verdade, né, que ele pregava a salvação pelo mundo. Ele falou assim: eu fui constituído apóstolo gentil, e nós brasileiros somos gentil. Então hoje, quando nós pegamos a Sagrada Escritura e nós lemos ela, então veja, concluídas essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém, porque lá foi formada a Igreja de Cristo. Aí ele fala aqui da Macedônia, ele fala aqui de Roma, e ele andou por vários lugares, na Grécia, né? E por isso que a Bíblia, ela foi escrita ali do Novo Testamento, tudo em grego. Já o Antigo Testamento, na língua judaica, que é o hebraico, né? Então, quando a Igreja Católica, no ano 325, em Constantinopla, lá em Constantino, eles resolveram traduzir a Bíblia, né? Mas para o latim. E daí formou-se então a Igreja de Roma com a Bíblia em latim. Mas só eles tinham esse poder, eles tinham a Bíblia em mãos e não abriam para ninguém. Então, quando eles saíram para o mundo pregar, a língua oficial da igreja, daí depois que desligou das igrejas ortodoxas, né, eles pegaram e oficializaram a língua latim como língua oficial para o mundo. Quem lembra que os seus avós, os seus pais contam que as primeiras missas aqui no Brasil, o sacerdote ele realizava a missa somente em latim. Essas missas ele voltava-se de costa para os frequentadores católicos que iam, então a missa era toda em latim. Depois, com o passar do tempo, aí ficou na língua portuguesa. Hoje os padres, eles pregam olhando de frente para o povo. Mas antes era feito todo aquele trabalho sacerdotal de costume judaico, com aqueles incensos balançando, né, com aquelas cordas, enfim. Isso é um costume judaico, né, que é a mesma festa de Jesus. Então eles resolveram preservar. E hoje nós não somos judeus. Nós temos os nossos próprios costumes. Nós somos gentios. Vocês podem ver que eu estou falando da palavra de Deus com uma roupa de gentil. Não estou com uma túnica, não estou com roupas judaicas. Porque eu sou gentil. Então estou no costume do Brasil. Então, se às vezes as pessoas acham que a igreja dele que é a correta, todo mundo fala isso. Então quer dizer que os ortodoxos, eles falam que eles são antes da Igreja Católica. Porque daí a Igreja Católica também foi fundada meio junto. Só que como separou em 1054, então eles consideram a Igreja Católica, os ortodoxos, como uma igreja que não é ligada com eles. Eles são totalmente desligados. Então eles batem no peito, os católicos, que são a igreja primeira.
Mas os ortodoxos também batem no peito, que são os primeiros. Só que, na verdade, os primeiros não é a igreja, os primeiros é Jesus, é os discípulos, o apóstolo Paulo, que não tinha igreja com nome e também não tinha CNPJ, que agora é obrigado a ter, né? Infelizmente. Né? Então, se você às vezes fica vendo essas discussões, essas brigas por causa da igreja, então as igrejas, ela é muito antes. Então, e como que nasceu daí a igreja evangélica? Né? Que a palavra evangelho, os católicos também são evangélicos, né? Por causa que evangelho é novidade de vida, vem dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, enfim, né? Então nós, evangélicos, também somos católicos. Somos católicos. Porque a palavra católica, ela é universal. Então nós temos que pregar a palavra de Deus no mundo inteiro. E nós também somos apostólicos, porque a doutrina veio através dos apóstolos, escolhido por Jesus. Só que daí eu me considero católico, apostólico, cristão, igual aos ortodoxos. Porque os ortodoxos, eles, quando eles fazem a reunião deles, falam que Cristo é a cabeça. E eles se reúnem junto, as igrejas ortodoxas, e fazem, tomam decisões para fazer uma reforma na igreja, para melhorar, eles fazem isso, mas Cristo é a cabeça. Já a católica é o Papa que decide, foi criado, o catecismo, os dogmas, né? Então, a igreja ortodoxa, ela fala assim, que a Bíblia, ela, bem no começo, ela não era escrita, ela era falada. Então, eles falavam e foi passou 20 anos, 30, 100, 200, 300, 400 anos, um contando para o outro. Aí depois eles resolveram escrever a Escritura. Mas poucas coisas, nós temos essa Bíblia aqui, são poucos relatos. Então a igreja ortodoxa, ela vive da tradição e com a Bíblia, porque a Bíblia foi registrada depois, mas a igreja existia antes, vocês estão entendendo? Então ela é uma igreja que ela cultivou a tradição dos apóstolos, do que o apóstolo Paulo ensinava, do que os judeus ensinavam, porque Pedro era judeu. E Pedro também, não entendendo, ele queria manter 100% da tradição judaica. Ele queria que circuncidasse os gentios. E ele não apregoava para as pessoas que não eram judeus. Depois, Paulo acabou conversando com ele e ele entendeu. Então, vai muito além, muito além. Então, nós fomos ensinados que existe só o Evangelho, né? E a católica, só. As únicas igrejas. Só que a reforma que foi feita por Martim Lutero, ele era um homem que foi uma pessoa que um dia ele tinha medo do tempo. Martim Lutero, ele pegou e estava na frente, num lugar lá, e deu um temporal e raio, e ele ficou com medo de morrer. E ele sempre ouvia falar de céu e inferno. Aí ele ficou com medo, ele ficou pensando, diz a história, né? E se eu morrer, se esse raio cai em mim e me mata? Então ele dobrou o joelho ali e falou assim, Deus, se você não deixar que o raio me atinja, eu quero ser um monge. Mas ele estava estudando para advogado, na época, o pai dele queria que ele fosse advogado. E ele entrou para os monges, né? E ali ele aprendeu o negócio da igreja católica e foi estudando. Ele era um menino muito inteligente. Só que a igreja católica ali, ela trabalhava de uma forma diferente. Ela tinha ali muitas coisas que vai ficar para o próximo vídeo que nós vamos falar. Daí nós vamos falar da história de Lutero. Então Lutero, ele fez uma reforma na igreja católica que já tinha se desligado há muitos anos das igrejas ortodoxas. Então, a igreja luterana, ela é uma cópia, né, da igreja católica. Entenderam? Onde batiza-se criança, tem a comunhão, né? A única coisa que daí na luterana eles chamam de reverendo, né? O líder lá, né? E na católica chama-se
sacerdote, que quer dizer lá do Velho Testamento, dos judeus, né? Uma história bonita, gostosa, só que ninguém explica. Mas hoje o Senhor vai trazer em frente assim toda semana, ou quando der disponibilidade, ânimo, para a gente aprender junto a história da igreja verdadeira, da onde começou. E depois Lutero fundou a luterana e depois foi fundado outras igrejas. Aí veio as igrejas, só que daí a igreja esfriou. Ela esfriou. Aí há 100 anos atrás, em 1903 mais ou menos, existiam as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas e tal. Existia um homem chamado William Seymour, que ele era um piá negro nos Estados Unidos, que ele queria estudar teologia. Então ali já tinha as igrejas já desligadas do Lutero. Já. E nos Estados Unidos, brancos e negros não se davam. Era uma guerra. Então ele queria estudar teologia, William Seymour, e ele tinha que estudar por lado de fora, porque só entrava branco, preto não entrava. E ele fez ele ficou todos os dias, podia estar frio, chuva ou não, e ele estudou por lado de fora. E ele orava consistentemente, orava muito, esse menino preto, né? E ele acabou, então, começando a pregar o Evangelho. E ele queria muito que Deus fizesse, porque ele lia essa graça, ele queria, sim, os dons de Deus, a igreja primitiva. Ele queria batismo do Espírito Santo. Ele pedia muito, pedia. Então, ele alugou uma sala na Rua Azusa. E ali, ele começou a pregar. E Deus batizou as almas com o Espírito Santo, com curas divinas. E ali começou a igreja de novo, a igreja dos apóstolos. Daí volta para os outros, daí que nasce o renovo da igreja evangélica que estava esfriada de novo. Ali nasce a igreja de dons de língua. Só que ali era muita gente, muita gente, porque pessoas que eram cadeirantes eram levados lá e saíam andando. Não existia doença nenhuma que não fosse curada. E era tanta gente que ele colocou as mulheres para orar e pregar. E elas colocavam as mãos sobre os enfermos, saía todo mundo curado. Só que daí o governo e as igrejas evangélicas naquela época, mais ou menos 300 pastores, né? Que uma vez foram lá daí. Só que teve um jornalista que foi lá só para ver o culto. E tinha muita gente, tinha tipo uns 3 quarteirão de gente, e era curado mesmo sem ouvir a palavra, de tanto poder e virtude. E daí esse jornalista, ele fez uma publicação falando que aquilo lá era a maior bagunça que tinha. Mas ele queimou essa igreja lá, do nosso irmão Seymour, né? Que ele era cego de um olho. Só que daí, quando ele fez a publicação nos Estados Unidos na época, colocou no jornal, todo mundo ficou curioso. Mas daí foi pior, daí que encheu de gente. Ele achou que ia estragar, ele acabou ajudando. E daí, as igrejas evangélicas daquela época tradicional, que não crê no Espírito Santo e não crê no dom de língua, nós temos até hoje aqui no Brasil várias igrejas frias. Eu não quero. Deus abençoe. Então, esses 300 pastores ficaram com inveja. E todo mundo que ia lá era batizado com o Espírito Santo, falando em língua, e era curado. E muitos que iam lá para perseguir saíam com bênçãos, abençoados. E acabavam ficando nessa igreja. E a igreja dele foi crescendo. Aí eles viram, esses 300 pastores de várias igrejas, se uniram com o Senhor e falaram: nós queremos levar essa liturgia para a nossa igreja também. Dom de língua, cura, né? Mas daí eles olharam, interesse. Enfim,
Mas depois que eles cresceram, essas igrejas, que os brancos aderiram o dom de língua desse negro, aí passou-se uns anos, eles separaram, isolaram esse negro. Aí, porque sempre foi uma cultura deles que preto e branco não era para se dar. Então daí morreu essa ideia. Ali teve grandes pregadores, né? Billy Graham, teve outros, que eu não salvo o nome, não lembro agora, então, mas explodiu as igrejas evangélicas com dom e cura e maravilha. Mas daí eles desligaram, depois fechou de volta. Os negros só podiam frequentar a igreja de negro, e branco igreja de branco. Eles só foram lá pegar a ideia e o dom. Mas depois de anos, depois que eles fizeram um concílio de volta e pediram perdão, né? Aí os pastores brancos lavaram os pés do outro, né, da igreja, em simbologia de humildade e perdão. Em 1910, veio para cá um italiano chamado Franciscon. Fundou a Congregação Cristã no Brasil. Ele esteve na Rua Azusa. E ele saiu pelo mundo pregando. Ele era da igreja presbiteriana. Ele se desligou-se, porque lá é batismo de criança também, e ele queria o dom do Espírito Santo. Ele veio e fundou a igreja, né? Congregação Cristã no Brasil, a primeira igreja com os dons de Deus, todos os dons, cura, maravilha, dom de língua. Aí, um ano depois, veio os suecos, que também estiveram na Rua Azusa, e fundaram a Assembleia de Deus, com dom de língua, com curas e maravilhas. Então hoje, você que é evangélico, que é da Assembleia, que é da Congregação, que é das igrejas primitivas no Brasil, porque as primitivas eu já li que são as ortodoxas, né? Que é a história que você não sabia. Então, a igreja primitiva no Brasil, de pentecostais, é a Congregação e a Assembleia de Deus. Congregação um ano antes, fundado por um italiano. E a Assembleia de Deus, fundado por suecos. Esses suecos, eles eram da igreja batista. Eles vieram no Belém do Pará. E lá tinha uma igreja batista. E eles foram lá e começaram a pregar lá. Dom de língua. Deus abençoou. Só que a igreja batista ela é tradicional, ela atropelou eles e botou para correr. Mas só que daí eles fundaram lá em Belém a primeira igreja. Se desligaram da igreja batista. Franciscon veio no Paraná. A Santo Antônio da Platina falou do Evangelho, teve o primeiro batismo, depois ele foi para São Paulo e começou a congregar na igreja que ele pertencia, que era presbiteriana. Só que lá deram oportunidade e ele falou do batismo de adulto e do dom de língua, e Deus fez uma obra muito bonita. Só que também, sabe o que aconteceu? Foi atropelado de lá. E o líder da igreja presbiteriana naquela época, italiano também, ele falou: irmão, eu gostei dessa doutrina, então faz na garagem da minha casa, mas não pare, não vá embora. Aí, então, nasceu a primeira lá fora, Santo Antônio Platino, nasceu na casa de um italiano que era presbiteriano. E hoje a congregação está com mais de 20 mil templos construídos pelo mundo. E a Assembleia de Deus com muito mais. A Assembleia de Deus, ela foi para a Coreia também, né? E a Coreia hoje é a maior igreja do mundo, maior templo do mundo, é a Assembleia de Deus na Coreia. Da igreja Assembleia de Deus, né? Que tem um coreano lá, ele é bem rígido. Então, isso é um pouquinho das histórias das igrejas. Então, se você não sabia, saiba hoje que o Evangelho, ele tem muitas coisas envolvidas, muitas raízes. Mas a verdadeira mesmo não é nenhuma dessas, nem ortodoxas, nem católica apostólica romana, nem Assembleia de Deus, nem Congregação Cristã no Brasil, nem batista, nem luteranas. A Igreja de Cristo é ideia, é a igreja
que os apóstolos ensinaram. Então nasceu nomes e vários nomes e liturgias e vestes e costumes e doutrinas, mas a verdadeira igreja de Cristo é o que está na Sagrada Escritura. É as ideias. Então, quando eu digo que Jesus salva, que Jesus cura, é o mesmo, essa é a igreja verdadeira. Porque daí Jesus, ele para não ter essas confusão, mas o apóstolo Pedro falou que levantariam falsos doutores, ele já estava preocupado, que naquela época já estava levantando. Mas Jesus, ele deixou uma ideia. O nome da igreja verdadeira eu vou falar para vocês. O nome, dentro da Bíblia. Se você não sabia, hoje você vai descobrir. O nome da igreja é Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você tem esta fé em Jesus Cristo, então essa é a ideia. Essa é a igreja verdadeira. Não é as placas. As igrejas são reuniões. Por isso que eu tenho o programa que Deus me deu isso aqui. Não vou dizer que ele revelou, porque tem muitos que querem fundar alguma coisa e dizem que teve um sonho e tal. Não. Senti no meu coração. O nome do programa, Despertando pela Luz da Palavra. Todos que se dizem cristãos podem vir ao programa, podem pregar o Evangelho. Eu vou ficar analisando, porque a Bíblia diz que é para nós granjear o dom, discernir se é de Deus ou não. Mas para a gente discernir, a gente tem que deixar acontecer. Por isso que está programado para um padre vir falar de Jesus, falar da liturgia, falar dos costumes da igreja, bem que já é mais primitivo que todas as nossas, mas antes deles já tem as ortodoxas, né, que também. Então, todos estão defendendo Cristo. Só que o que eu defendo hoje é o amor. Amor ao próximo. Antes da igreja de Cristo, já vinha a lei do amor. Lá no tempo dos hebreus, dos judaicos, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Não farás para ti imagem de escultura do que há no céu. No céu são anjos e arcanjos, fazer imagens, isso e aquilo. Do que há na terra, são homens, animais, figuras do que está embaixo do mar. São imagens de peixes, enfim. Não é para se prostrar diante delas e prestar culto. Por isso, aí o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, esses estudos que nós estamos fazendo da igreja, antes de nascer o próprio Evangelho, o próprio Cristo, que Cristo já existia uma lei do amor. Só que a lei era uma brigaiada. Por isso que a Bíblia fala ali que ninguém vos pressione por causa de sábados e por causa de luas novas e por causa de costumes. Então hoje é uma brigaiada por causa de sangue, por causa de transfusão de sangue, por causa de sábado, por causa de luas novas, para adorar o sol ou não adorar o sol. Mas eles esquecem que a verdadeira igreja é amar o próximo como a ti mesmo. Então ame o próximo. Ame. Eles perguntaram sobre os mandamentos. Jesus disse, os 2 mandamentos resumem em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Então, tudo essas histórias das igrejas que nós vemos aqui, é muito bonito. Todos defendendo Cristo. Agora eu digo para você que frequenta uma igreja, você quer que alguém diga que você está perdendo tempo? Você quer que alguém diga que você não vai para o céu? Que você está no caminho errado? Se o caminho é Cristo Jesus. Agora, quando você aceita Cristo, existe dentro da Sagrada Escritura daí o que o apóstolo Paulo ensinava às igrejas primitivas. Aí vai vir a doutrina, que nos próximos vídeos nós vamos estar estudando.
Ali diz como que é o comportamento das mulheres nas igrejas, né? Como que é o comportamento? A mulher não deve cortar os seus cabelos. Quando ela for orar e profetizar, ela deve se cobrir com véu. O homem não pode ter cabelos crescidos. Isso é o comportamento de homem e mulher dentro da igreja. Mas então tem N doutrinas que não cumprem isso ali. Mas daí o apóstolo Paulo escreveu: se alguém quiser contestar tal costume, nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Então, quando alguém não quer esse costume, o apóstolo Paulo falou assim: nós não temos tal costume de contestar. Contestar é contrariar. Então, eles não contrariam as igrejas de Deus. Então, existem várias igrejas. Então, a Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, quando ela veio para o Brasil, as mulheres não podiam cortar cabelo, mas não era um costume da denominação. É por causa de 11 aos Coríntios, aos 1 Coríntios. Os costumes, então, de roupas, eles aderiram os dos gentios. Antigamente, toda a roupa do Brasil aqui era terno. Trabalhava de terno, ia na missa de terno, ia nos cultos de terno, e mulher usava só vestido. Isso era um costume dos gentios. Então, calça a mulher não usava. Até se usasse calça na missa, eles tiravam a liberdade também. Eles falavam assim, que a pessoa era uma pessoa herege, que estava usando slack. Não falava calça. E depois foi liberando tudo. As mulheres começaram a cortar o cabelo. Eu me lembro que na missa antiga, bem antigamente, as mulheres sentavam de um lado, os homens sentavam de outro. As mulheres colocavam o véu na cabeça. Quem era casada colocava o véu preto. As solteiras, para diferenciar, colocavam o véu branco. Se casava virgem, colocava um véu comprido. Quando eles descobriam que não era mais virgem, não poderia casar com véu, porque não era puro. Véu significa pureza. Passou-se os anos, eles tiraram o véu da igreja católica. Hoje quem quiser usar, usa, mas não tem mais costume. Hoje senta tudo junto. E a congregação, desde que ela veio, ela permaneceu no mesmo costume da igreja católica de antigamente. Usava-se os ternos, senta-se separado, usa-se o véu, e não é para cortar o cabelo. Só que obedece quem quer. Então, se você às vezes pensa, por que não pode cortar o cabelo? Por que dos costumes? Então é por causa da palavra de Deus, da Bíblia. Só que terno não é bíblico, ele não é uma roupa dos judeus. A roupa dos judeus é túnica. É aqueles vestidos lá mesmo. Só que como nós somos gentil, nós não somos obrigados a andar com aquilo ali. Mas só que nós não podemos andar de qualquer jeito. Aí a congregação usa o terno, sabe por quê? Porque pode ver que o padre tem a roupa especial dele. E os leigos não. O ministro tem a roupa especial, o diácono tem a roupa diferenciada. Bem bonito, bem organizado. Eu acho muito lindo ali, a liturgia. Só que o povo vai do jeito que quiser. E a congregação não, ela tem o terno para todos. Sabe por quê? Porque ali, mesmo que tem o ancião, o cooperador, mesmo que tenha, a roupa é igual, eles sentam tudo no mesmo banco. Não tem tipo quem é do ministério senta lá atrás do púlpito, não, senta ali na frente. E se Deus revelar a palavra, daí um irmão do banco, se Deus mostrar, pode levantar. Então daí o que está atendendo o culto e o que está sentado ouvindo é a mesma roupa, é o mesmo direito. Não é porque ele está atendendo que ele tem que ser o pregador, porque pregar é dom. E a Bíblia fala, vamos falar mais sobre isso. Estão entendendo agora? Agora, se para missa tem que pregar de uma roupa especial, aí o pastor tem que pregar com roupa especial, daí eu vou lá de qualquer jeito, né? É um costume, né? Mas é uma organização. Aí eu vou lá com roupa de time, né? Aí não fica bem, né? Ou com roupa muito curta. Por isso que ela mantém-se a ordem até o dia de hoje. Todos frequentaram de terno.
com o mesmo direito. Porque a Bíblia diz que quando nós batizamos, nós se tornamos rei e sacerdote. E se nós somos rei, nós reinamos com Cristo. Se nós somos sacerdote, porque nós adentramos ao templo, e nós mesmos sendo templo, nós oferecemos a Deus um sacrifício de louvor. Oferecer a Deus o culto de louvor. Mas isso é só para uma ordem física, de aparência. Porque se nós não nos cuidarmos primeiro aparentemente, não vamos conseguir espiritual. Antigamente a conversão, ela existia primeiramente, você aceitava o Evangelho e teria que ter uma mudança física, um esforço físico. Aí você tinha que dessexualizar da sociedade. Se você frequentava bares e festas, não podia mais. Porque você foi tirado do mundo. Se você tinha costumes de prostituição, adultério ou vícios, tinha que abandonar tudo. Porque você se tornou rei e sacerdote. Uma lei para a igreja toda. Hoje, você vê os cristãos, a forma de se vestir não muda, é tudo igual ao do mundo. Vem na igreja, virou uma bagunça, vamos dizer assim. Mas é um costume que não foi ensinado. E se não tem uma ordem de aparência, não vai ter uma ordem espiritual. Porque tem uma parte que eu vou explicar para vocês. O nosso externo é um espelho do nosso interior. Se não tem mudança interior, não vai ter exterior. Se não tem obediência interior, não vai ter exterior. Porque quem serve o exército, eles ensinam a obediência de uma doutrina, de um padrão. Todos os homens lá têm que usar uma farda. E todos têm que estar com o cabelo cortado. Todos têm que estar feito a barba, enfim, o coturno bem ilustradinho. Todos têm que aprender a ser igual, ser caprichoso, ser limpo. Soldados da terra para guerrear e derramar sangue. Agora tem uma parte da Bíblia que diz que nós somos soldados de Cristo. Então quer dizer que nós vamos ser inferior ao soldado da terra? Não. Nós temos que ter uma farda espiritual e material também. Para a identificação, lá vai um cristão. Se você vê, antigamente eles viam a diferença entre cristão era só se tinha de evangélico para católico, só se estava com a Bíblia debaixo do braço. Porque o católico ele ia para a igreja de terno, antigamente. Só que o crente já colocava a Bíbliazinha e daí cada um andava na rua e as mulheres também, todas de vestidas, as mulheres católicas, cabelo comprido. Só o que diferenciava que ia saber quando entrava na igreja católica ou entrava na igreja evangélica. Então essa era a diferença. E hoje não. Hoje as igrejas dificilmente. Aí se você vê uma irmã vestida de vestidos, cabelos longos, um homem de terno, aí todo mundo fala, mas os crentes. É uma identificação. Você está evangelizando de alguma forma do externo. E também, ao abrir a nossa boca, nós evangelizamos com a palavra. Então, tem várias maneiras. A Bíblia diz que tem uma nuvem de testemunha muito grande que nos observa, que nos vê. Por isso que nós temos que andar diferentes do mundo. Tem uma parte que diz assim, vós tem que mostrar a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Aí tem gente que fala, mas o que adianta ter uns cabelos compridos e a língua maior que o cabelo? Não. Tem que ter os dois. Não é por causa disso que vai bagunçar. Erro todo mundo tem. Capricho, poucos têm. Poucos têm. Então, o papel da mulher cristã
está em 11 de 1 Coríntios. As cartas diz que a mulher deve se vestir modestamente, não com grandes joias, mas uma mulher conselheira que aconselha as mais novas a preservar o casamento, respeitando, cumprindo o seu dever. O homem da mesma forma. Eu tenho a maior alegria de pertencer à Igreja de Cristo. Estou fazendo a minha parte. Estou procurando, dentro da Sagrada Escritura, viver o Evangelho de Cristo. Não com placas, mas o trabalho de Paulo, que ele andou em todos esses lugares. Por isso que existe igreja romana, grega, russa, de Constantino e agora no Brasil. Todos falando de Cristo. Só que quando você briga, quando você deseja o mal para alguém, quando você humilha alguém só para se vangloriar, isso não é o ensinamento de Deus e nem de Cristo. Deus abençoe a todos aqui, irmã Clair, que estava nos assistindo, André, a irmã Nésia ali, boa noite, Deus abençoe você, Adriana de Jaraguá, Suzana de Céu Azul. Deus abençoe a todos. Ficamos com mais este aprendizado sobre a história da Igreja de Cristo. No outro vídeo, nós queremos falar dos dons de Deus. Aí nós vamos falar um pouco da igreja que nasceu na Rua Azusa. Tá bom, gente? Aí você um dia vê alguém falando em língua, aí você vai ver a retomada da igreja, o avivamento na Rua Azusa e esses homens contemporâneos, atuais, de 100 anos atrás, e qual nós pertencemos a essas igrejas. Tá bom, gente? Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, permaneça no meu e no seu coração, em nome de Jesus.